Olá, sou o consultor Danilo Lolli da Volta Excluir ProSoft e neste tópico iremos falar sobre quais os documentos necessários para fazer a declaração de um contribuinte. Se você é um contador que está pegando pela primeira vez esse contribuinte, a primeira coisa que você deve exigir, além dos documentos principais, é a cópia da declaração referente ao ano calendário anterior. Que mais? O comprovante de rendimentos, caso seja um contribuinte que tenha trabalho assalariado, todos os recibos e notas fiscais relativos às despesas médicas, lembrando que as despesas médicas devem ser as despesas médicas que podem ser deduzidas, né, do imposto de renda, recibos e despesas também com educação, no caso de matrículas, né, que tenha que estar, né, em nome do contribuinte, né, do dependente ou do contribuinte do titular. Recibos de aluguéis também, né, recebidos e pagos. Se você tiver já o comprovante de rendimentos, no caso, se for aluguel para a pessoa jurídica, já é o suficiente. Também recibos de pagamentos à previdência privada e oficial, no caso de fazer algum fundo, né, de previdência privada, no caso oficial, no caso os carnês, né, de pagamento da GPS. Também se tiver a parte de comprovante de rendimentos, lá também tem a parte referente à dedução que foi feita da previdência oficial. E também os recibos, né, ou contratos de compra e venda de bens realizados também no ano calendário anterior. Por exemplo, veículos, né? Se você, de repente, se o contribuinte ele comprou ou vendeu algum veículo, o recibo de compra ou de venda daquele veículo também deve ser informado. Recibos de pagamento de bens imóveis, né, no caso de compra ou venda de terrenos, casas, apartamentos, o demonstrativo também de compras e vendas de ações, né, ou ouro, ou mercados futuros, também tem que ser pedido. Livro caixa, né, no caso de ser um contribuinte, por exemplo, profissional liberal, um dentista ou um médico, né, que preste esse serviço para pessoas físicas, então tem que ter, né, o livro caixa e se tiver retenção, né, do imposto de renda referente a essa prestação de serviços, todos os DARFs de carnê-leões que foram pagos, porque nesse caso, como o recolhimento ele é obrigatório, ele deve ser feito mensalmente, então o contribuinte já deve ter feito esse recolhimento anteriormente, não na época que vai fazer a declaração do imposto de renda à pessoa física. Comprovante de doações para fins de incentivos fiscais. Então, se o contribuinte fez uma doação, por exemplo, para o Estatuto da Criança e Adolescente, se ele fez uma doação para o Estatuto do Idoso, isso pode ser depois deduzido do imposto devido dele. Então, você precisa também ter esse comprovante. E também o contratos de dívidas. Se ele tem, por exemplo, algum tipo de empréstimo que foi feito, né? Aí esse empréstimo também, esse comprovante deve ser apresentado. E, finalmente, né, os recibos também de pensão alimentícia. Lembrando que quando a gente fala de pensão alimentícia, não esquecer também da decisão judicial, porque é muito importante isso, porque quando eu vou conversar depois com você sobre a pensão alimentícia mais detalhadamente, mas quando se fala de pensão alimentícia, tem que verificar a decisão judicial, o que realmente pode ser deduzido, né? Então, você com essa decisão judicial, você tem como saber o que está dizendo, o que vai poder ser realmente feito de dedução para efeito, né, em referente ao alimentando. Lembrando que tudo isso que nós conversamos, né, é os principais documentos. E também lembrando que esses documentos devem ser guardados por um prazo mínimo de 5 anos à disposição da Receita Federal para efeito de algum tipo de fiscalização, caso o contribuinte caia na malha fina. Ok? Então, acho que de documentos necessários, né, é isso que eu tinha que falar. Eu tenho um problema sério que o contribuinte faz essa exigência desses documentos sempre na época da declaração, ou seja, quando estiver começando a declaração,
é que o contribuinte faz essa exigência desses documentos e, como se referem a documentos do ano calendário anterior, muitas vezes o contribuinte não sabe onde que estão. Então, a dica, né, o conselho que eu passo é que peçam esses documentos ao longo do ano calendário. Não deixem para fazer isso, não deixem para pedir isso no momento que é feita a declaração, no momento que vai começar a se preparar a declaração, porque muitas vezes o contribuinte não sabe, né, como eu disse, aonde se encontra. Então, é melhor prevenir para depois não ter problemas futuros na hora de começar a fazer a sua declaração de imposto de renda da pessoa física. Então é isso, né? O que eu tinha que conversar com você e aguardo você para o próximo tópico, onde eu vou falar sobre o pagamento do imposto. Se você é um contribuinte que teve imposto devido, como é que esse imposto deverá ser pago? Aguardo você.